aqui, então. Fala, galera, tudo bem? Tudo certo por aí? Aqui é o Tilipa, também conhecido como Thiago Lima no mercado de tecnologia. Sou fundador do projeto da Periferia para Faria Lima, né? Esse podcast aqui, pessoal, ele nasceu com essa ideia da gente trazer pessoas para eles contarem as histórias para inspirar você. Nós conseguimos, você também pode, cara. Eu sempre costumo falar aqui no nosso podcast, tudo que você crê, você pode, né? Então, hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, mas antes de falar dele, eu queria apresentar para vocês o nosso cofundador, Marcos Figueiredo. Fala, Marquinhos, dá um alô aí para a galera aí. E aí, pessoal, tudo bom? Muito feliz de estar aqui participando do meu primeiro podcast com o Thiago e com o Marcelo. E como é que tá a vida aí nos Estados Unidos, Marquinhos? Tá boa. Aqui tá bem quente aqui, moro no Texas, sempre calor, e no frio, sempre frio. Fantástico, Marquinhos. Obrigado aí pela presença. E também a gente está recebendo aqui o nosso... Renato, a gente precisa decidir, cara, se você é nosso head de tecnologia, se você é o nosso CTO, se você é o nosso evangelizador, mas a cabeça pensante da plataforma do DPFL tem nome e sobrenome, Renato Barbosa. Prazer estar aqui, Renatão. Manda um salve aí pra galera, velho. Tiagão, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite de participar desse projeto. Cara, eu vou te dizer, acho que quando a gente estava até se falando essa semana, né? Quando a gente deixa de cuidar da gente e a gente cuida de alguém, é aí que a gente abre oportunidades para um monte de gente cuidar da gente, né? Pô, cara, obrigado pelo convite de estar aqui, obrigado pelo Marcelo, pelo Marcos, e vamos que vamos. Ah, beleza, cara. E hoje a gente está recebendo aqui o Marcelo Carvalho. O currículo do cara não é pequeno não, viu, Marquinhos, Renatão? Ele é formado em Ciência da Computação. Ele é vice-presidente de Cybersecurity do Capital One. Eu vou fazer um paralelo aqui, eu vou contar uma história. Quando eu lancei esse projeto no LinkedIn, eu falei, vai ser um projeto pequeno, de 5 amigos. Alguém marcou o Marcelo. E aí o Marcelo me mandou uma mensagem, ei, Thiago, tudo bem? Como é que eu posso ajudar e tal? Eu falei, caraca, esse projeto ficou sério, porque o VP do Capital One tá me mandando mensagem. Então, Marcelo, fique sabendo que você fez esse projeto aqui decolar, cara, quando você me mandou aquela mensagem, tá? Ele, como eu já falei, que ele trabalha no Capital One, né? E também você passou por 16 anos na GE, Marcelo, é isso mesmo, cara? Na verdade, somando momentos como empregado e contratado, deu quase 20, deu 19. Todos eles Caraca! em cibersegurança e passando por várias divisões da GE. Né? Então, tá no meu sangue aqui, ou tá microchip na cabeça, todas as lições que eu aprendi lá. Tá, eu acho que são coisas importantes que eu gostaria de também passar para a galera aí, quem sabe ajuda neles na trajetória de trabalho, né, profissional e de vida também. Não, a gente vai falar muito, a GE é uma grande escola, né, de líderes, né, a academia fala muito dos casos da GE, mas deixa eu fazer uma pergunta, você hoje é vice-presidente de Cybersecurity, cara, então você que fica testando lá todos os ataques que acontecem no banco, cara, conta aí pra galera como é que é a vida aí de um VP de Cybersecurity, cara, de um banco americano. É uma vida que um dia com certeza não é igual ao outro, né? Na verdade, a minha função aqui eu vejo como é que a área de operação de cibersegurança está operando, se eles estão gerindo os riscos da maneira correta, eles estão com as defesas apropriadas em relação aos ataques que são iminentes e mudam, né, a cada hora. Então, eu meio que tenho uma posição, minha equipe tem uma posição um pouco sentada, um pouco mais para trás, olhando, vendo como é que eles estão liderando, falando, não, vai um pouco mais para lá, vai um pouco mais para cá, ajuste isso aqui um pouquinho, porque tem esse risco que está surgindo aqui, e ajusta a defesa. É meio que um técnico, né, ou meio que um quarterback de futebol americano, dizendo, peraí, vamos ajustar aqui, porque eles estão chegando por ali, estão chegando por aqui, mas tudo isso baseado numa questão de gestão de risco e muito técnico, né? Não é simplesmente dar ordem falando muda processo, não sei o que. Não. A gente vai fundo, faz análise de dados, faz análise de ameaças, desculpa, e aí
e vai redirecionando eles aí. Lógico que tem o CISO da empresa, que ele é o último responsável por defesa, mas a nossa área é meio que um nível segunda defesa, que a gente chama, que é para dizer para ele, não, você está esquecendo isso aqui, não esquece daquilo ali. Então, é uma responsabilidade muito grande também de ser um conselheiro, né, da área de operação de cibersegurança que está fazendo as coisas ali. Então, a gente tem que ter, no mínimo, o mesmo nível de conhecimento dos caras que estão na operação, e muitas vezes, na verdade, a gente tem que ter mais um conhecimento mais abrangente do que só o técnico, né, que tem a parte de gestão de risco. A gente tem que conectar com a área de negócio, né, também, e ter essa visão para poder dar um aconselhamento mais adequado de como eles têm que fazer direcionamento estratégico ou até tático também no dia a dia. Então, é bem desafiador, mas também é muito prazeroso. Pô, Marcelo, que maneiro. Só queria mandar alguns recados aqui, queria agradecer o Cris da Bravo. Cris, tamo junto, obrigado aí pela força de sempre. Mandar um beijão, um abraço também lá pro Carlos Cunha, o pessoal da Live Sports também, tá nos apoiando aqui nesse projeto, que cada dia que passa só cresce. E, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta introdutória, eu já vou passar aqui pro Marquinhos e pro Renatão. Você é da freguesia do Ó, cara, é isso mesmo? E que cidade que você tá nos Estados Unidos? Você tá mais de 20 anos nos Estados Unidos. Você nasceu na freguesia do Ó. Eu conheço a freguesia do Ó pelo frangó, cara. A coxinha lá é maravilhosa, lá na Igreja da Matriz. O Marquinhos da Zona Norte, ele conhece também, né, Sim, Marquinhos? opa, muito. Sou da freguesia punk da periferia, né? Sou da freguesia do Ó. Morei ali bem próximo, na verdade, do Largo da Matriz. Estudei colégio ali perto, Augusto Ribeiro de Carvalho, mais conhecido como Piqueri. Estudei ali até o colegial. Aí, para entrar no colegial, foi que eu comecei já a pensar, bom, vamos lá, né? Como é que vai ser o meu futuro? Foi que eu decidi aplicar para estudar num colégio técnico ali na Casa Verde, também na Zona Norte, chamado Albert Einstein, que fazia parte do Instituto Paula Souza. E aí ali fiz um colegial técnico em eletrônica, e foi aí que começou a abrir porta para o primeiro emprego. E aí daí para frente, né, é lenda já, mas sou dali da gema, da frega mesmo, que a gente fala. E fui muito ao Frangó, fui muito ao Largo da Matriz, nas festinhas ali de como é que chamava? Acho que era Feira das Nações que ocorria, que ocorria na frente da igreja. Sou dali da gema mesmo, e tenho muitos amigos de infância que ainda estão ali. E eu estive no Brasil há 3 semanas atrás de férias com a minha família. Eu fiz questão, assim que eu pousei em Guarulhos, peguei o carro, levei as minhas filhas lá e mostrei. Morei aqui, ali onde eu estudei, ali onde eu fazia as coisas, porque elas têm que saber de onde a gente vem. Né? Da onde a gente vem, a gente carrega isso com a gente e tem orgulho de vir da freguesia. E aqui nos Estados Unidos eu estou em Richmond, na Virgínia, que dá mais ou menos 2 horas da capital de Washington, D.C., e como estava conversando com o Marcos antes de começar aqui, vida vida selvagem, né? Tem aqui veado Tem os pulando na ursos frente do aí? carro, tem urso não tem, mas tem veado, tem cobra, escorpião, tem tudo aqui no fundo de casa. Caraca. Ah, beleza. A roda tá aberta. Vai lá, Marquinhos. Manda primeiro aí, depois o Então, Renatão, cara. aproveitando aqui que você comentou do Albert Einstein, né, do Centro Paula Souza, eu também sou filho do Centro Paula Souza, estudei na ETESP e na FATEC. E para mim isso também foi bem bacana, porque eu estava buscando encontrar meu caminho e foi aonde eu dei os meus primeiros passos, né? Eu queria escutar um pouquinho de ti, como que foi essa tua busca, como que você chegou no Centro Paula Souza, como que você tomou a decisão de fazer o curso de eletrônica e como que isso mudou a tua vida, né? Muito legal a pergunta. E eu acho que é muito real para muita gente que é da periferia, né? Assim, a gente que viveu na periferia, a gente tem uma coisa que é em comum, né? Aquela gente guerreira, nossos pais guerreiros, tudo, e a gente sempre quer evoluir, quer melhorar. E eu sempre, desde pequeno, tinha isso na cabeça, né?
Aí quando começou a chegar uns 13, 14 anos, eu falei assim, bom, vamos lá, e aí? Como é que vai ser? Vai fazer o colegial normal? Porque eu tenho que arrumar um emprego, era essa a ideia, né? Como é que eu me preparo para arrumar um emprego? E aí um amigo meu sugeriu que ele ouviu dizer que tinha esse negócio que chamava colegial técnico, que eu também nunca tinha ouvido falar, até o momento que ele me contou. Eu falei, bora lá, né? Vamos aplicar, fazer o famoso vestibulinho, que tinha que fazer um processo seletivo para entrar, não era só aplicar, Sim. né? Só chegar lá e falar assim, quero me matricular. A busca era gigante. E aí fomos lá, pegamos o ônibus ali atrás do colégio, efetivamente passamos, e aí tinha alguns cursos, tinha eletrônica, eletrotécnica e mecânica, e eu sempre gostei muito de número, aí eu falei, bom, eletrônica e eletrotécnica, eu acho que eu vou aprender um pouquinho mais ali e tal, e aí escolhi eletrônica, porque na minha cabeça, e eu fico feliz que, na verdade, foi uma hipótese que eu tinha que não estava errada, eu falei, bom, eletrônica, eu posso consertar rádio, TV, computador tem componente eletrônico, talvez ali me dê um emprego. A ideia era essa, como é que eu arrumo um emprego? E aí fui e tal, e eram 4 anos, e aí o último ano, você sabe muito bem isso, Marcos, tinha a parte do estágio, que era muito importante, e tinha, no meu colégio, você tinha que estudar, o quarto ano era à noite, para você poder fazer o estágio durante o dia, para adquirir aquela experiência e se formar, porque né, fazer o estágio era um pré-requisito para você se formar. E aí chegou uma hora que eu falei, preciso de um estágio tudo, e aí eu passava de ônibus da freguesia, ali embaixo, né, na Jardim de Souza, indo para Casa Verde, eu passei na frente de uma empresa que montava computadores. Aí eu falei, imagina, será que eles têm uma vaguinha ali para mim? E aí, nesse momento, minha mãe, infelizmente, perdeu o emprego. E aí, mais do que nunca, eu precisava trabalhar, não só para o estágio, mas também botar, né, comida na mesa. E aí eu falei, bom, sabe de uma coisa? Não tenho nada a perder. Criei um currículo ali, que eu nem sabia como fazia. Um dia antes de ir para a escola, que eu já estava estudando à noite, em busca de estágio, eu desci num ponto, alguns pontos ali antes, na frente da empresa, desci, bati na porta e falei assim, ó, tá aqui o meu currículo. Aí a pessoa falou, para qual vaga? Eu falei, não sei. Tá aqui o meu currículo. e tá bom. E aí, né, 2 dias assim, me ligaram e falaram assim, então, tem uma vaga aqui na área de montagem de computador. Eu falei, demorou, é isso que eu queria fazer. No dia seguinte, antes de ir para a aula, a mesma coisa, desci do ônibus ali, vou lá, o gerente que estava né, contratando, conversei com ele, cara, arrumei um emprego na área de montagem de computador e aí foi o começo, eu falei, bom, é isso aí peguei a paixão por computador, que na verdade me levou a seguir a área que eu estou até hoje, foi tudo assim, parece até uma história de filme e tal, não sei o quê, mas não é não, tem uma hora que você tem que botar as caras ali, igual fui chegando entregando o currículo naquela época, se entregava por papel, né, imprimia, levava lá, não sei o quê, mas acho que uma das primeiras lições de vida que eu tive ali foi o seguinte: se você não se arrisca, não vai acontecer. O não você já tem. E daí o resto é história, né? E aí a gente vai falar mais a respeito disso, mas foi essa conexão de ginásio, né, no colegial, desculpa, numa escola pública, precisa arrumar um emprego, aí vai para o colégio técnico, precisa arrumar um emprego, bate lá na porta, entrega o currículo e quem mete a cara é que consegue fazer. Quem toma a iniciativa é que faz acontecer. Sem dúvida, Marcelo. Nós recebemos o Gustavo Cerbasi aqui, né? E a gente falou muito da questão do sacrifício, né? Então, assim, a gente costuma olhar para as pessoas de sucesso e falar, poxa, né? Gostaria de estar lá, mas na hora que você vai fazer uma análise, a profundidade, o desafio, o sacrifício que foi feito é muito legal. O Gustavo ele estava contando para a gente que por muito tempo ele fazia as palestras de graça e ele vendia os livros numa lojinha assim, e ele ganhava R$ 3 por livro, né? Enfim, então as pessoas hoje olham o Cerbasi, 3 milhões de livros, a única trilogia do cinema brasileiro, né? Até que a sorte nos separe, mas na hora que a gente olha o fundo dessa tela tem muita história, tem muito desenvolvimento, tem muito sacrifício, enfim, não é diferente da sua história, é legal para compartilhar. Renatão, a bola é com você, bro.
Valeu, Tiagão. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta que o mentorado, cara, do projeto aqui fez para mim, né? É uma daquelas perguntas que você pensa assim, fala assim, cara, nunca pensei nisso, ou como é que eu cheguei nessa conclusão? Como foi uma pergunta muito boa, eu falei, bom, vou trazer para o Marcelo aqui, né? E, cara, o cenário é o seguinte, né? Bom, você trouxe que você estava fazendo curso técnico e aí você bateu na porta, chegou e começou ali, né, na área de montagem de computador. E a pergunta é a seguinte, cara: como é que a gente sabe que é isso que a gente quer fazer para a nossa vida, sabe? Como é que foi, assim, esse momento, essa decisão de, poxa, é esse caminho que eu quero seguir, assim, né? Eu digo isso porque esse mentorado hoje ele trabalha, ele está naturalmente fazendo tá dentro de uma atividade e ele quer entrar na área de tecnologia, né? E aí ele falou, cara, Renato, como é que eu sei se é a área que eu quero seguir, né? Como é que foi isso para você, Marcelo? Desde o curso técnico você já sentia que era essa área mesmo, eletrônica ou de certa forma informática, que imagino que devia ser naquela época, né? Exato. Era o que você gostava. Como é que foi, cara? Teve algum momento que virou a chave, foi indo e você se acostumou? Como é que foi essa parte da decisão de aonde você vai focar, cara, e seguir vida? É uma pergunta fantástica e eu acho que é muito importante da gente refletir nela, porque para mim, não digo que não sei se vai funcionar para todo mundo. Para mim é o seguinte, eu sempre fui muito de refletir nas minhas capacidades e nas minhas limitações, né? E existem estudos que são feitos dizendo o seguinte: tem aquelas características pessoais que são natas, que a gente tem que olhar muito bem para elas, e a gente tem desde pequeno. Então, uma das características que eu tinha, que eu com 12, 13 anos eu já notava, era o negócio de analisar, né? Era um negócio de entender qual é a origem da coisa, e baseado naquilo que eu aprendi do passado, da origem da coisa, como é que projeta para o futuro e tal, né? Falei, bom, tá bom. Aí, somado a isso, veio o negócio da matemática. Eu tinha uma certa facilidade. Então, eu estou juntando duas características natas minhas, que era assim, matemática é meio que natural e eu curto. Essa curiosidade de entender qual é a origem, né, o que trouxe para acontecer isso também. Eu olhei para as minhas características natas e eu falei, bom, somado a isso, quais eram as opções que eu tinha? A opção era mecânica, eletrotécnica e eletrônica. Aí eu fui lá e fiz uma análise e falei assim, bom, baseado nas minhas características natas, qual dessas aqui que mais está perto, né, do que é? Aí eu joguei a eletrônica. Então, assim, o que eu quero dizer é, eu acho que olhando para suas características natas, sabendo quais elas são, é um dos fatores de tomar essa decisão. A segunda, não tem jeito, meu. É botar a cara, é tentar, é lá experimentar um pouco. Não tem outro jeito, não tem como ficar dançando e ficar analisando. Tem um termo que a gente fala muito aqui nos Estados Unidos, chama analysis paralysis, né? Que você fica fica paralisado de tanto que você analisa. Tem uma hora que não dá, tem uma hora que você tem que ir lá e fazer para comprovar se a sua hipótese de que aquilo era o que você queria era ou não. No meu caso, era, mas então foi uma junção de duas coisas. Eu tive que ter um autoconhecimento aí, mesmo muito novo, e depois pegar qual que era mais próxima. Dei sorte que a que eu peguei mais próxima era realmente o que eu queria, mas se não for, se alguém estiver nesse momento, nessa parte da jornada, se você não for a primeira escolha sua, tudo bem, vai para a próxima. Vai para a próxima, porque tem uma hora que quando você escolhe, aí clica. Essa virada de chave que você falou, Renato, quando você vai e acha um negócio que você gosta, você não tem dúvida nenhuma. Não tem como, será que é isso? Não, não, não. Na hora bate, você fala, é isso. Então, tem um negócio de arte aí também, né? De que você fala, eu tenho que tentar, é tentativa e erro até um certo ponto, mas quando bate, você fala, não, é isso aqui, não tenho dúvida nenhuma. E aí, daí para frente, eu segui no caminho. Eu dei uma variada um pouquinho, quando eu migrei de tecnologia por si só para segurança, mas foi
nada mais do que uma repetição do que eu acabei de te falar, que ocorreu de novo. Eu mudei um pouquinho, mas o processo foi exatamente o mesmo. Então, assim, nesse cenário, quando você começou lá na empresa de montagem de computador, você já, desde o começo, você já se sentia confortável na execução das tarefas, podemos dizer assim, né? Você já tinha esse botão conectado ali de, cara, isso aqui realmente, de fato, eu gosto de fazer, né? Existe um prazer ali na execução. Exato, e eu acho que é uma coisa que eu não mencionei, eu acho que é crucial, que só veio agora com a idade e com os primeiros cabelos brancos, que acho que se alguém tivesse me dito quando eu fosse ali com 18, 17, na verdade, 17, é o seguinte, é como que a gente enfrenta esse tipo de situações, tem que ser com a mente aberta para aprendizado. Não existe derrota na vida. Existe oportunidade de aprendizado. Então, quando as coisas dão errado, não deu errado. Você tem uma oportunidade de aprender. E no seu comentário de que assim já bateu na hora, eu fiquei confortável porque eu pus na cabeça que eu queria aprender tudo o que estava acontecendo ali. Então não tinha coisa errada para mim. Cometi erros, demais. Só que para mim não eram erros. Para mim eram oportunidades de aprender. Então, para mim, é como se fosse, tipo, criança. Solta ali, vamos lá, vamos aprender. É assim que eu enxergava. Então, eu não tinha essa pressão de que, fiz bobagem, vou perder o emprego. Não, tô aprendendo. Ô Marcelo, e de onde veio esse mindset, cara? Você teve algum mentor? Aprendeu com a família? Como é que você despertou isso, né? Olha, esse mindset um pouco era de característica pessoal minha, que, né, para essa idade já notar. Mas eu acho que a vida das pessoas que vêm da periferia, a gente é forçado a se virar nos 30, né? Ser criativo, né? Pelas necessidades que a gente tem, né, de ter crescer, na minha época, crescido não com muitos privilégios, a gente tem que estar aberto a adaptar, né? O nosso poder de adaptação é muito grande. Então, só conectei essas coisas mais velho hoje em dia, mas já é uma coisa que a gente começou a ser, de novo, benefício. A gente já foi treinado, né? Quem veio na minha época da periferia, pobre, não sei o quê, já foi treinado se deu problema aqui, acho uma outra solução. Diversidade. Hoje em dia, né, com mais sabedoria e idade nas costas e cabelos brancos, esse aprendizado me veio de algumas experiências não muito positivas que eu tive, que é hoje em dia se fala muito, até por causa da pandemia, que é o famoso burnout, né? Que eu tive duas experiências. Não falo nem infelizmente, porque eu não acho que eu tenho que achar negativo isso. De novo, a mente de aprendizado, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de vivenciar burnout, porque isso me deu essa percepção de que eu tenho que aprender, de ter a mente aberta, de que nem tudo que eu planejei vai dar certo, né, do jeito que eu planejei, e isso faz parte da vida. O que importa não são quantas vezes você cai. É um ditado meio já falado muito aí, mas é a pura verdade. É quantas vezes você levanta. Só precisa levantar uma vez a mais do que das vezes que você caiu. É só isso que você precisa fazer na vida. Você cai 10, você levanta 11. E continua assim. Então, eu olhando para trás um dia, falei, bom, eu já tinha essa coisa meio que na característica nata. Também o ambiente forçou a desenvolver isso. Hoje em dia, com mais idade, eu vejo que isso é crucial. Então, para os jovens aí, para a galera da periferia que né, está buscando o seu sonho, tenha a mente aberta de que a gente tem que tomar um tombo, levanta e é tudo aprendizado. Não tem derrota. Isso que você me falou, eu lembrei da frase do Rocky Balboa, né? Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando, né? É isso aí, bem por aí. Vai lá, Renatão. Não, eu só ia falar que tem uma frase muito boa de um mentor que eu tive na vida, que ele fala que a gente amadurece com os danos e não com os anos, né?
A gente acredita que a nossa evolução e aprendizado acontece quando a gente fica velho, mas não adianta nada a gente passar o tempo e a gente ter a cabeça dura, né? Não ter esse mindset de aprendizado, como o Marcelo falou. O amadurecimento e a experiência vem na porrada, né? E acho que isso é uma realidade também do cara da periferia, né? Na porrada que o cara vai se moldando e se virando e fazendo com que a coisa aconteça, né? O cara que não tem um leão ali todo dia correndo atrás dele, fica fácil a vida, mas na hora que você vai enfrentar a realidade do mercado de trabalho, a porrada vem, né, Tiagão? Não tem jeito. Se não vem Oxe, quando ou mais se novo, vem. a porrada vem. Ou vem dos filhos também, porque vocês sabem, pessoal, quando eu tomei a iniciativa de fazer esse projeto, eu estou muito preocupado com as próximas gerações. Graças a Deus, o meu filho nasceu numa condição muito melhor da que eu nasci, né? E é uma preocupação que eu tenho, né? Enfim, de mostrar para ele entender que a vida que nós temos hoje é um baita privilégio, os acessos que nós temos, enfim. Para quem viveu os anos 80, eu costumo brincar no podcast, o pessoal já está cansado de escutar essa frase, era um parto para a gente escutar uma música no rádio, e aí vinha com a propaganda, depois que a gente gravava a música no cassete, aí você ia na locadora, aí saiu aquele filme, tal, aí chegava, tá alugado, aí você voltava para casa, né? Hoje não, hoje os acessos são muitos, né? A comodidade hoje é muito grande, e aí eu fico pensando assim, como é que eu explico para o Miguel que a vida que nós temos representa, sei lá, 0,3% da população brasileira, né? 55% da população brasileira tá passando dificuldade alimentar, né? Então, fazer esse projeto é como você falou, né, Renato? Não é para a gente, né? É para as próximas gerações, é para os outros, e passar esse conhecimento, porque é uma das coisas que eu venho notado muito conversando com a galera. Poxa, Thiago, isso é difícil, isso é duro. E a história é a mesma. O Zé Elias esteve aqui, ele comentou que ele começou a treinar aos 5 anos de idade, vestiu a camisa do Corinthians com 16, o Marcelo também aí foi lá, deu a cara para bater, o Serba, a história é a mesma, é muita dedicação, né? Mas o Marcelo tocou num ponto, Marcelo, também super interessante, eu tô vendo um livro aí atrás, você escreveu um livro aí nos Estados Unidos, né? Eu sempre dou Pois uma dica é. de livro aqui, hoje a dica que eu vou dar é o seu livro, conta aí pra galera aí a Muito história do seu obrigado. livro. Escrevi, lancei no comecinho de agosto, vou mostrar aqui. Caramba, é grande, meu! Pô! Eu escrevi em inglês, eu vou escrever uma versão em português, estou planejando para o começo de 2023. Na verdade, voltar aqui, o título é How to Beat Burnout with Gratitude, traduzindo é como derrotar essa condição de burnout com o poder da gratidão, que é um tema que acabamos de falar aqui um pouquinho de gratidão, né? E de dar valor que a gente tem. E isso é o resultado de 2 episódios de burnout que eu tive, para as pessoas que não tiveram exposição ainda ao termo burnout. O que é a definição disso é uma completa exaustão física, mental e emocional. Perfeito. E não é uma situação legal, não. No livro eu conto aí as peripécias que aconteceram, mas na verdade você dá uma bugada, como a gente diz na área de tecnologia, você literalmente buga nesses 3 níveis e você passa a não operar, você não sai da cama, sua cabeça não para de pensar em problema e não dorme, você né? é um poço de instabilidade emocional e aí você começa a contestar tudo, né? Então a ideia do livro é contar através da minha história o aprendizado que eu tive e como não, com as coisas para evitar chegar nesse estado, e se você tiver lá, quais são os mecanismos de lidar com isso e tudo. Então, está disponível no Brasil aí, na Amazon, essa forma digital. Infelizmente, no momento só está em inglês, mas eu quero escrever em português, porque eu quero ajudar. Boa! Ainda falando, né, da ideia de vocês aqui, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis aí, porque é uma condição silenciosa que, quando acontece, derruba, meu. E eu gostaria de compartilhar a experiência para que muitas pessoas não cheguem nem a ter isso. Mas, infelizmente, está se tornando algo muito mais recorrente hoje em dia. Eu estou vendo um dado aqui assustador. Eu estou vendo um dado assustador. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de burnout. Em números concretos, a doença atinge a 30%.
mais de 100 milhões de trabalhadores. Então é um assunto seríssimo. Vai lá, Marquinhos. Então, eu queria fazer uma pergunta em cima disso, né? Então, a gente estava falando antes de a gente conseguir se adaptar às situações e tudo mais. E eu acho que aí chega a um ponto que a tua capacidade de se adaptar, ela vai além da sua capacidade de assimilar aquilo, ou ela vai contra a tua natureza, né? Que eu acho que é um pouco o start do burnout, né? Então, como que a gente consegue trabalhar, né, e entender qual que é esse limite? Até onde eu tenho que me adaptar, até onde eu tenho que me acomodar, ou até onde eu tenho que continuar buscando me reinventar para encontrar não uma situação de conforto, porque a gente nunca vai estar confortável, né? Provavelmente na área de cybersecurity, todo dia acorda um ser vivente lá buscando uma maneira de fazer a sua vida ser um pouco mais difícil, né? Mas de como que a gente consegue encontrar esse balanço de qual que é o limite, de até onde eu posso ir, até onde eu posso tentar me adaptar para uma coisa que não vai contra a minha natureza, né? Eu acho que a sua pergunta é fantástica, Marcos, porque está diretamente ligado realmente a chegar num ponto de burnout. Respondendo à pergunta, são algumas coisas, né? E até conecta um pouco com liderança, porque liderança é um outro assunto que é muito importante para mim. Eu tive o privilégio de ter líderes e mentores na minha carreira que me ajudaram a chegar onde eu estou. E por esse motivo eu quero retornar, então eu faço isso com os meus liderados, né? Uma das coisas que eu falo para eles, e eu vivencio na minha carreira também, é o seguinte: volta um pouquinho naquela coisa de características natas. E a melhor maneira de entender isso no dia a dia é o seguinte: quando você vai executar uma tarefa, você olhar da seguinte maneira: eu estou fazendo aquela tarefa que parece que eu estou carregando um piano nas minhas costas, em termos de pressão, estresse, de procrastinação, de quanto é penoso para você fazer aquilo, ou é algo que eu falo, não, beleza, chegou, caiu, fiz, tal, matei no peito, chutei, beleza, né? Ter essa ideia de como você discernir entre um e outro é importante. Do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e de líder, olhando para a sua equipe, você também tem que notar quais são essas características natas que são as melhores características do Renato. Tipo, o Renato é super bom nisso aqui. A gente tem que prestar atenção em maximizar e utilizar aquilo ao máximo, né? Tem muitas empresas que falam, não, você tem que trabalhar nos pontos fracos, ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco. Opinião do Marcelo. Sim, nós temos que trabalhar um ponto fraco que está nos segurando de evoluir para o próximo nível. Não é tudo que a gente tem que trabalhar nos nossos pontos fracos. Pega uma coisa que você sente está te segurando para crescer e foca naquela coisa e distribui a sua atenção, a sua energia, o seu foco também na coisa que é a sua característica, que é o que diferencia você. Não negligencie o seu lado, que é o seu diferencial, gastando tempo e energia em só cobrindo as bases das coisas que te falam que você tem que melhorar. Tem que ter um equilíbrio. E é assim que você, Marcos, é assim que você acha o quanto você tem que parar em trabalhar em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu tenho uma pergunta e falo assim, isso aqui está me segurando para eu evoluir num patamar que eu quero? Isso aqui é crucial? Não, na verdade é aquela outra coisinha ali. Então foca na outra coisinha e continua trabalhando no que te faz o diferencial. Assim que aquilo ali não é mais o fator que está te segurando a sua evolução, aí você pula para a próxima. Não tenta abraçar o mundo e resolver todas as suas áreas, oportunidades de melhoria, né? A gente ouve muito isso. Quais são as suas oportunidades de melhoria? E te jogam 12 coisas. Não dá. Analise e fala qual é a primeira coisa que eu posso pegar que já me dá um up. Trabalha naquilo, mas nunca esqueça qual é o seu fator diferencial. Você é valorizado pelo seu diferencial, pela sua coisa que é única sua. E se a gente começa a esquecer daquilo, aí começa a ser maçante, a gente perde
né, a nossa vontade de fazer aquele negócio. Então, assim, para a galera que está olhando aí, tem muito de autorreflexão, né? Saber qual é o seu ponto forte, né? Qual que é o seu que diferencia dos outros, maximiza aquilo. Sim. E pega uma coisinha por vez para trabalhar, baseado no quanto de ganho aquilo vai te dar. Não em resolver todos os seus 12, 15, 20 oportunidades que são te faladas que você tem que melhorar, porque isso tem um lado negativo na sua cabeça. Você começa a se duvidar. Você fala, pô, eu tenho uma coisa boa e 14 coisas para melhorar. Pô, né? Não é assim. Você tem que olhar da outra maneira que eu mencionei. Foca igual um atleta. Minhas filhas são atletas, né? Então, se eles vão ficar focando só em resolver as coisinhas que estão erradas, elas vão parar de fazer as coisas boas que elas fazem. Sim. Então, a gente, no trabalho, na nossa vida pessoal, é assim também. Sim. Para mim, assim, toda área de oportunidade, você tem que trabalhar para fazer um band-aid naquilo. Bota um band-aid para aquilo parar de sangrar, né? Para aquilo deixar de ser um problema e foca a tua energia no. E o exemplo que eu sempre dou pro pessoal que trabalha comigo, você pega no futebol. A mesma coisa que você pegar um Messi e falar, Messi, agora você vai ser goleiro, tá? Ah, mas não, olha, você tem que melhorar porque você não tá sabendo jogar bem, se posicionar, usar a mão. Eu falei, mas, cara, meu negócio é fazer gol. Não, não, então olha, para poder você fazer mais gol, você tem que saber como ser um goleiro. E aí você coloca lá o Messi por 10 anos tentando ser goleiro, ele é um goleiro medíocre, né? Sendo que você podia estar colocando ele para ser atacante e ser o melhor jogador do mundo. Então concordo plenamente contigo, né? A gente tem que trabalhar naquilo que a gente é bom e fazer com que aquilo que a gente não é tão bom, que aquilo não seja um impedimento para a gente poder crescer. Né? Tem um livro Vai lá, bem bacana Renatão. tem um livro bem bacana nesse tópico aí. O Gallup fala muito sobre isso. Tem um livro chamado Strength Finder, que é exatamente encontrar os seus superpowers, né? Para que você possa fazer mais dos seus superpowers do que necessariamente ficar trabalhando nas áreas de melhoria. O Marcelo falou, pô, você vai ficar olhando para suas áreas de melhoria. Eu por uns 2 segundos, eu comecei a olhar para coisas que eu não sou bom. Eu falei, cara, não vai dar certo, cara, não vai dar certo. Vai ser muito mais difícil, porque, cara, se tiver que consertar aqui, vai estar dureza. Ô, Marcelo, deixa eu aproveitar o tema do burnout que você falou, que você mostrou o livro aí, cara. Será que você pode contar para a gente como que foi uma dessas experiências, cara? O que você viveu? Como é que foi? Acho que isso é bastante importante para o pessoal que vai consumir aqui, né? Porque eu imagino que quando você percebeu onde você estava, já estava muito longe, né? Já estava muito dolorido. Mas eu acho que todo mundo que pode viver isso, né, independente da idade, independente da experiência, talvez tenha mecanismos de detectar, né? Se você pudesse compartilhar um pouquinho o que você viveu, como você viveu e talvez como detectar e entender isso, sem que seja tão sofrido, seria bastante legal, eu acho que entender isso também para a gente, né? Com certeza. A gente meio que estava conversando já um pouquinho a respeito disso com essa coisa do fazer uma coisa com nível de esforço que é mais natural, etc. Mas deixa eu contar o episódio, né? No meu caso, a gente vindo da periferia, a gente quer evoluir, a gente tem a gana, vai crescer e quer quebrar os horizontes, as barreiras que são impostas, né, para a gente. Então, desde novo, eu falei, não, eu quero trabalhar numa multinacional e eu quero morar fora do país. Ali, 13 anos, né, tava ali a meta. E então eu dei tudo que eu tinha de energia nisso. E quando eu me mudei para os Estados Unidos pela empresa, eu estava ali quase chegando no goal, no objetivo específico que eu defini para mim. Ao ponto de assim, de eu falar, com 42 anos, eu quero ser um diretor numa multinacional fora do Brasil. Assim, nesse nível, escrito, tá? E eu estava ali. E aí eu estava prestes a acontecer, e aí na empresa onde eu trabalhava, eu tinha um líder que, na verdade, ele não era seguro o suficiente, né? E aí ele acabava passando isso para a equipe.
E isso, voltando ao assunto das oportunidades e maximizar o seu superpower que você falou aí, era só falando sobre as oportunidades, né? Então era uma coisa muito negativa. E isso ia aumentando, e eu comecei a desenvolver um certo pensamento de que eu não era bom o suficiente para estar onde eu estava, eu não merecia estar ali. Porque eu tinha todas essas 15 oportunidades, né, que eu estava sendo dito ali. E a partir disso, eu tinha projetos de nível mundial, né? Era para ser utilizado em 47 países. Tal. Então, a pressão era muito grande. E aí isso vai somando, e começa aquela água, como que é? Água mora em pedra dura, tanto bate até que for, alguma coisa assim, né? Ficava a gotinha ali, né? Falando, você não é bom o suficiente, você tem todas essas características aí e tal. Chegou uma hora que eu passei a acreditar nisso. E aí, é o que você mencionou, Renato, eu caí numa linha de pensamento que eu não era o bom o suficiente para estar ali, eu não merecia estar ali, eu não era competente o suficiente para estar ali, e qualquer coisa que saísse do meu controle era uma ameaça para todo aquele meu sonho que eu defini quando eu tinha 13 anos. Aí, numa sequência de eventos, foi meio que a gota d'água, foi meio que assim, é verdade, você não é bom o suficiente, né? Isso minha autoimposição daquele pensamento. E aí foi quando eu tive a crise de burnout, de assim, literalmente ter problema para dormir, ter problema para acordar. A cabeça não parar de rodar enquanto você está dormindo, tentando resolver o problema. E aí você não come, não se exercita direito, você começa a usar, a ter hábitos, né, que não ajudam você a sair disso. Na verdade, eu estava cavando meu próprio buraco cada dia que passava, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. E aí chegou uma hora que literalmente eu parei, eu não operava, eu entrei numa emergência de hospital, tiveram que na verdade, literalmente apagar por 24 horas para eu resetar o meu sistema, assim, forçado mesmo, e a partir daí eu tive que parar de trabalhar e tentar um processo de recuperação. Respondendo à última parte da sua pergunta, que era sobre quais eram os sinais, tem muitos sinais de burnout. E aí começa o seu nível você começa a duvidar de si mesmo com coisas pequenas. Eu não sou uma boa pessoa, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom profissional, e fica rodando na cabeça. Você começa a ter hábitos em que você fica meio letárgico, tipo, você não quer sair da cama, não coisa que você quer fazer é ficar deitado assistindo televisão, as coisas que te davam prazer antigamente, bater um papo com os amigos, brincar com seus filhos, andar de bicicleta, aquilo não tem mais o mínima importância para você. Você, dependendo do caso, você busca achar mecanismos que meio que te anestesiam. Então, muita gente aí que começa, né? Bebida, droga, ou simplesmente você só quer dormir, né? Ou hábitos, começa a desenvolver hábitos que você não tinha antes, são hábitos ruins para você, né? Então, esse é outro. E aí, em termos no trabalho ou na execução de uma atividade, você perde aquela vontade de fazer aquela atividade, sua performance cai, seu poder de concentração despenca. Você não consegue organizar os seus pensamentos ao ponto de falar assim, eu vou sentar aqui agora, eu vou digitar uma lista de coisas aqui. Passa literalmente 30 segundos, você não se lembra que você tinha sentado para fazer a lista de coisas, não sei o que lá, porque a sua cabeça, a sua emoção e o seu estado físico está tão ruim que você não opera. Então, tem sinais. Letargia, mudança de humor muito drástico. De manhã você está super feliz, à tarde você está no buraco. Perda, aquela sensação de falta de esperança de fazer as coisas, eu não vou melhorar.
E a maneira como a gente começa a falar, os termos que a gente começa a usar, também são sinais de burnout. Tipo, isso não vai dar certo. Para que eu vou fazer isso? Ah, não estou afim de fazer isso, não. Não, mas você adora fazer aquilo. Sempre adorou a coisa que você falou para mim que você mais quer fazer. Não é mais. Sabe? Tem sinais verbais, tem sinais não verbais, né? São dicas não verbais. E são coisas que você começa meio que a fechar. Eu comecei a definhar, minha esposa disse. Eu comecei a definhar como pessoa e ao ponto de chegar a um ponto de você começar, quando você está dormindo, isso é uma coisa que minha esposa me disse, você começa tanto a regredir como um ser humano, que quando eu passei a dormir, teve uma noite que eu estava dormindo em posição fetal. Sabe quando o bebê está dentro da barriga da mãe? Você começa a se diminuir nesse nível. Então, assim, no trabalho, eu falo aqui com o pessoal que trabalha comigo, eu sou muito ligado a esses sinais na área profissional com os meus funcionários. Alguém tem um despenca performance, de repente, a pessoa passa a chegar atrasado em reunião, ou pular reunião no qual ele é a pessoa que era responsável por lidar aquela reunião, já é um mecanismo de defesa que eu não quero ir lá me expor porque eu sei que vai dar errado, eu vou sofrer. Então, faltar em reunião, não entregar a coisa, evitar pegar trabalho novo, a pessoa começar a estourar do nada em reuniões, sendo que for sempre uma pessoa muito estável. São tudo, assim, dicas que a gente... Eu estou falando como um líder agora, né? Nas interações com pessoas, você dá para notar. E aí, como líder, a gente tem a obrigação de falar, e aí, né, Tiago, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? As coisas em casa estão tudo bem, tá? Não sei o quê. E tentar fazer essa conexão real com as pessoas para ver se a pessoa se abre para você poder falar, vai buscar ajuda. Infelizmente, eu não tive nada disso no meu primeiro episódio. E eu tive que, né, digo, né, no ambiente de trabalho, eu tive isso com certeza dentro de casa, mas tem dicas sim, tem pistas de que alguém está começando a chegar a isso, e se a gente ficar atento, a gente pode ajudar essa pessoa a não seguir no caminho de um burnout. Poxa, Marcelo, que relato, hein? Caramba, obrigado por compartilhar. Foi na veia aqui, parabéns pela superação. E a conexão que eu faço aqui com o nosso projeto, claro que uma doença ela pode afetar qualquer tipo de pessoa, em qualquer classe social. Mas assim, eu vim da periferia, né? E por muito tempo, eu sempre brinquei, né? Eu me sentia nessa situação que a gente fala, né? Da síndrome do impostor, né? Tipo, cara, cheguei na Faria Lima, então já tô no lucro, deixa eu abaixar a cabeça para tudo que vão falar. Porque se eu fosse seguir a história, talvez que a vida se desenhou para mim, era construir em cima da casa da minha mãe, aquele puxadinho. Então, eu sempre abaixei muito a cabeça e sempre estava trabalhando demais. E sempre precisando se provar cada vez mais, né? Porque eu falava, talvez isso daqui não me pertence, né? Meu lugar é na Vila Medeiros, eu não sei o que eu estou fazendo aqui no JK, na Faria Lima. Então, a gente tem isso, né? E você acha que rola essa síndrome mesmo, principalmente no jovem de periferia? Ele fala, caraca, não é para mim, eu não estudei na melhor escola, eu não estudei na USP, eu não fiz o melhor MBA, eu não fiz intercâmbio fora, minha faculdade não foi... Tudo bem que essas coisas pararam um pouco no Brasil, eu lembro, nos anos 90 era assim, só envie seu currículo se você estudou na faculdade ABC, senão nem envia, né? Então, assim, eram coisas que você olhava e falava, caraca, meu, o cara sai 4h40 da manhã, ele fica 4 horas no trânsito, e você quer que ele passe na USP, né? Ele divide a casa com 7 pessoas, dorme com 5 pessoas no quarto, e você quer que o cara né, passe na USP, tá? Então, são coisas assim que eu vejo que, infelizmente, dependendo da classe social que você vive, essas coisas vão pegar muito mais. Lógico que existe o burnout nas classes médias, ricas, bilionárias, enfim, mas talvez para o jovem de periferia pega um pouquinho mais, né, Marcelo? O que você acha? Você está corretíssimo, Thiago. Inclusive, na verdade, uma das coisas que eu menciono no livro é essa. São duas coisas que a gente tem, né? Eu vou elevar vindo da periferia até como brasileiro para o mundo, tá? Então, começa aqui na periferia e brasileiro para o mundo.
a sociedade, de alguma maneira, querendo ou não querendo fazer isso, impõe isso, essa Impõe, né? mentalidade na gente, né? De tipo, eu sou o termo que se fala nos Estados Unidos aqui é o underdog, né? Eu vou correr por fora. Minha chance é pequena porque, né? Não sei o quê, vou correr por fora, não tenho a mesma chance de quem estudou em colégio particular, né? Na minha época era, inclusive eu faço esse relato no livro sobre a língua inglesa, né? Eu aprendi inglês sozinho, eu sou autodidata em inglês, nunca fui para escola nenhuma, Uau! né? E vocês também provavelmente são da mesma maneira. Mas tinha aquela comparação no Marcelo da quinta série, falando, bom, meus amigos ali vão para o cultura inglesa, vão para o FISC, vão não sei aonde, Seu estudaram leque. em colégio particular até não sei quando, como é que eu vou competir com eles, não sei o quê? Muita gente fala, não vou nem tentar, né? Essa é a primeira coisa. A gente não só a gente, mas a sociedade de certa maneira impôs valores e limites que foram passados para a gente, né? Quebrar esse ciclo é muito difícil. E quebrar esse ciclo, se a gente não acha um balanço, um equilíbrio nisso, que foi o meu caso, a gente se torna um perfeccionista e um louco por controle. Porque a gente não tinha controle sobre nada na vida, agora a gente tem controle sobre tudo, né? Isso pode, essas características e esses danos na vida que o Renato falou no começo, né? Tem um lado positivo, mas se combinado com características pessoais, na verdade, se a gente não prestar atenção, pode levar para um lado ruim, burnout. Estou falando aqui, né? E é isso, de novo, tem um nível de periferia, mas tem um brasileiro no mundo. A gente tem isso. Fala, pô, quem sou eu aqui, um brasileiro aqui, né? Na Na primeira Finlândia, na liga, né? Dinamarca, não sei aonde. O que eu estou fazendo aqui? O que eles vão pensar de mim? Eu sou do terceiro mundo. Líder Não é ainda, isso, não é né? assim não, People galera. manager, né? Não é assim não, galera. A gente, por essas coisas que a gente passa na vida, né? Vindo da periferia tudo, na verdade, isso são vantagens que a gente tem que montar em cima e usar esse aprendizado a nosso favor. Não é negativo. Na verdade, assim, a analogia que eu faço para as minhas filhas, elas nadam, né? É assim, imagina que vocês estão nadando com uma âncora no seu pé. Continua batendo o braço. Continua aprendendo como é que é nadar com uma âncora no seu pé. Porque quando você cortar essa âncora, você vai voar. É a mesma coisa. A gente tem que olhar essas adversidades que a gente tem não como uma barreira para a gente suceder, para a gente ter sucesso, né? São como oportunidades que a gente foi dada, de situações que a gente passou por elas e aprendeu com elas, que talvez seja isso que faça o diferencial da gente para o resto do mundo. E a gente tem que mudar um pouco essa história. E isso conecta muito, eu acho, com o projeto de vocês aqui. Acho que dá para a gente tem que mudar essa percepção para a galera que tudo bem, a gente veio de uma origem, né, humilde, tudo, isso não define aonde a gente quer chegar. Isso talvez seja esse poder na manga que a gente tem, pela nossa capacidade de superar essas coisas, e é isso que vai ser o nosso diferencial de todo o outro resto que recebeu tudo de mão beijada. Eu acho que é essa mudança de percepção que a gente tem que começar a passar para a galera, de que sim, sou né, origem humilde. Da periferia ou da favela e não tem problema nenhum. Talvez seja essa o nosso segredo, seja esse o nosso superpoder que o Renato mencionou aí. É a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de superar as coisas, que o que for jogado na nossa mão, um desafio no trabalho ou na vida, vai ser só mais um, não é o primeiro. E só para fechar esse pensamento, eu tenho quase 25 anos em experiência em ambiente corporativo, né, americano, que tem aquela coisa de hierarquia e não sei o quê. E eu tive a oportunidade de ser mentor de muito jovem, né? E quantas vezes que eu já notei, quando você vai lá e dá o feedback, dá o retorno para a pessoa, fala, então, não foi tão bem aqui assim, mas dá para melhorar, dá uma focada aqui, não sei o que lá. E
e aí a pessoa desaba, que foi a primeira vez na vida da pessoa que teve uma situação negativa e não tem estabilidade para lidar com aquilo. Quantas pessoas no programa de trainee caíram fora de um feedback? Não está preparado para um feedback, né? Um feedback. Sendo que a gente tomou tapa da vida desde se conhecer a gente. Então, de novo, é esse o nosso superpoder. Vamos valorizar o nosso superpoder e olhar menos para as nossas falhas ou oportunidades que falam que a gente tem. Porque quando a gente olha para isso, a gente vê o quão longe a gente consegue chegar. Pode ser mais difícil no começo, né? Mas depois vai ser uma puta vantagem. E até uma das coisas que tenho conversado com alguns mentorados, né? Quando a gente começa a perguntar assim, quais são as tuas experiências? Aí a pessoa normalmente ela fala, olha, não, o que eu fiz até aqui quase não importa. Eu falei, não, vamos fazer um double clique aqui, vamos entender aqui o que você fez, por que você fez. Trabalhei numa loja no shopping. Assim, vamos olhar a tua experiência, o que você desenvolveu com isso, né? Que às vezes você aprendeu muito mais do que uma pessoa que foi para o MBA, que fez toda uma vida lá acadêmica para se preparar e não tem a experiência na vivência, né? Até esse negócio de pensar da loja do shopping. Eu tinha um amigo meu que a gente tocava junto, ele era o baterista da banda, ele tinha 18 para 19 anos, ele era o gerente da loja, ele abria a loja, ele fechava a loja, era o responsável pelo caixa, pelo estoque, por qualquer coisa que acontecesse na loja. Então, assim, o grau de responsabilidade que ele criou, né, nesse ambiente, dificilmente, se ele tivesse seguido uma carreira acadêmica e depois tivesse ido para uma empresa né, considerada, né, teria adquirido isso, né? Então, ele conhece muito mais coisa por conta dessa experiência que ele teve do que se ele tivesse seguido uma carreira mais tradicional numa empresa, numa corporação maior, né? Então as pessoas não valorizam aquilo que elas desenvolveram de conhecimento, né? Sempre achando que é menos e que o conhecimento é menor. E quando você fala também da questão do brasileiro no mundo, né? A gente fala assim, eu vou dar minha opinião aqui nessa reunião, que tem o cara aqui que tem MBA em Harvard, tem na MIT. Eu estudei lá na FATEC, na ETESP, né? O que eu vou falar aqui? E muitas vezes a gente tomou muito mais tombo na vida e pode ter muito mais calo para dar opinião do que essas pessoas que a gente olha com uma certa admiração por ser uma coisa que para a gente seria inalcançável no nosso background, na nossa realidade. Né? Eu acho que você tocou num negócio super importante, Marcos, para os mentorados aí, fazer esse tipo de reflexão. Não é o cargo que você teve, não é onde você trabalhou. Essa análise que você falou de quais foram as características, quais foram as coisas que você aprendeu, as habilidades que você desenvolveu naquela função. Né? Muitas pessoas me perguntam aqui, na sua área de cibersegurança, tal, quais são as coisas mais importantes, né? Que sei o que lá, sempre puxando para o lado técnico, né? Tem o lado técnico, mas tem algumas coisas que são como se fosse assim um canivete suíço, sabe? Você pode usar em milhares, tipo MacGyver, você pode usar em milhares de situações, que são coisas que a gente aprende no dia a dia. Como resolver problema, né? Como é que você quebra o problema em pedaços menores para você resolver? Como é que você lida com pressão? Né? Chegou uma situação lá, um cliente está super bravo, ou foi com tal estoque e deu uma diferença, e o gerente está chegando. A sua capacidade de lidar com pressão no momento e chegar numa resolução é uma qualidade que é super útil em qualquer profissão. Né? Essa é uma segunda coisa. Terceira coisa é como é que você se comunica para as audiências, para o pessoal que está falando de uma maneira diferente. Como é que você transforma, você fala de um problema que é muito específico para que os outros entendam. A sua capacidade de comunicar é uma terceira característica pessoal que é super útil. Então, não é ligado ao título, ao trabalho que você tem, ao cargo, ou se você trabalha numa empresa multinacional, ou se você trabalha numa loja. Você adquiriu essas características, essas qualidades, ou essas habilidades,
é só você enxergar quais elas são para você utilizá-las para o futuro, né? Então, o que você falou é espetacular, é entender quais são essas habilidades, e não é em cada nicho de trabalho. São coisas que, de novo, valem para qualquer tipo de trabalho. Comunicação, habilidade de resolver problema. Qual é a outra que eu tinha pensado, eu tinha falado aqui? Como lidar sob pressão. Né? Então, se você desenvolveu essas habilidades, já está meio caminho andado. E é simplesmente você articular isso para uma pessoa que está querendo te contratar num momento de entrevista. Você pode usar um exemplo, né? Na escola. Eu liderei um projeto lá na escola da festa junina, de angariar fundos para não sei o quê. Você Adoro esse exemplo. está demonstrando, exercitando liderança. Foca qual características de líder que você demonstrou naquele projeto. Independente de ser um projeto de 40 milhões de reais que vai transformar o mundo, ou foi organizar a festa junina da sua escola. As habilidades estão lá, independente de qual patamar que seja. Não, espetacular. Esse ponto é muito interessante, Marcelo. Eu lembro, conversando com alguns estagiários, quando estava no ciclo de promoção, ele fala, poxa, Thiago, eu não tenho muita experiência. Eu falei, claro que tem, cara. Me conta lá a pressão de entregar o trabalho na faculdade, um trabalho em grupo, como é que vocês dividiam as tarefas, quais foram os resultados, quais foram os desafios, teve que renegociar com o professor a entrega, são experiências, né? Então, é muito disso. Vai lá, Renatão, manda uma pergunta aí para o Marcelo. Marcelo, cara, eu falei, te perguntei sobre o clique, te perguntei sobre o burnout, e eu queria voltar um pouco para o pessoal que está no nosso projeto aí, e a gente tem um dever com eles aí de ajudá-los nessa trajetória. Então, conectar uma coisa que você falou com uma dificuldade que acho que todo mundo tem na carreira profissional, e acho que, em especial, o pessoal que sai da periferia, acho que se tivesse um mecanismo desse ia ajudar muito, né? Durante a tua trajetória de burnout, você falou que você tinha escrito, né? Eu vou ser diretor de uma multinacional em tanto tempo, né? O que eu consigo captar, o que eu consigo captar dessa frase é que você tinha algum mecanismo que você se utilizava para você planejar. Cara, eu vou dar um passo assim, depois eu vou dar um passo assado, eu vou dar um passo X, Y. É óbvio que, cara, que a vida não é determinística, né? A gente não vai fazer tudo exatamente do jeito que a gente falou. Mas ter objetivos e ter mecanismos que te ajudam a chegar lá são muito importantes para a carreira. Cara, compartilha com a gente como é que você criou, como é que você aprendeu isso e como que funciona esse mecanismo. Porque eu tenho certeza que, cara, vai ter alguém aqui que vai estar ouvindo e vai estar falando, cara, eventualmente eu quero ir para fora do país, eu quero trabalhar na Europa, ou, cara, eu quero dar uma casa para minha mãe, né? Cara, quantas pessoas a gente já não ouviu esse tipo de relato? O que você fez, cara? Como é que é esse mecanismo de chutar a bola para frente e correr atrás? Não, acho que é uma pergunta super pertinente. A minha técnica, se você quiser chamar disso técnica ou não, como é que eu cheguei lá, é o seguinte, eu sempre desde de pequeno, eu determinei qual que é o destino final, aonde eu quero chegar. Então, nesse caso, eu declarei para mim mesmo, eu falei, com tal idade, quero trabalhar na multinacional, quero estar nesse cargo. Eu enxergava isso como sendo o ponto final do busão, né? Vamos fazer uma analogia assim. Irado. Dali, eu voltava falando o que precisa acontecer para eu chegar ali, né? E aí, baseado nisso, eu fui traçando. Falei, bom, se eu quero trabalhar na multinacional, primeira coisa, eu preciso falar uma outra língua. Foi aí que basicamente, eu falei, bom, eu preciso aprender a falar inglês. Putz, sou da periferia, não posso pagar um FISC, cultura inglesa ou algo aqui, né? O que eu tenho na mão? Eu tenho na mão aula de inglês
do colégio público. Então, enquanto todo mundo estava naquela bagunça, na única aula de inglês da semana, com o professor ou professora lá, eu sentava lá na frente, né? E aí, os meus amigos que faziam FISC e cultura inglesa, etc., etc., eu perguntava para eles, fazia, e aí, galera, como é que você aprende inglês? Ah, então, a gente tem uma música, a letra da música, a gente ouve a música, a gente traduz, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, beleza, você pode me mostrar como é que é isso aí? Eles mostravam um papel para mim, eu escrevia tudo. E aí eu ia lá, ouvia a música no rádio, eu pedi um dicionário para minha mãe de inglês, e para eu saber como é que pronunciava a palavra. Quando eu descobri que o dicionário me dizia como é que eu pronunciava a palavra, eu descobri a América. Eu falei, nossa, cara! E aí foi. Isso aí você está vendo, eu estava indo no nível macro, que era o destino final. O primeiro bloquinho é falar inglês. Aí eu falava, como é que eu vou aprender inglês? Aí eu quebrava o problema em um pedacinho menor, dizendo, eu vou usar o que eu tenho, que é a minha única aula da semana no colégio que eu estudo, e roubar, de certa maneira, né, o papelzinho dos meus amigos lá do FISC, que falava a música da hora agora é o Pearl Jam, falando não sei o que lá, e traduzia, ouvia a música para ver como é que eu aprendo a pronunciar. Essa era a caixinha da língua. E eu repetia esse mesmo processo para as outras coisas. A outra coisa é o seguinte, eu preciso ter algum conhecimento específico que seja do interesse de uma multinacional. Foi aí que meio que também veio o colégio técnico. Aonde é que eu vou adquirir isso de graça? Eu vou aplicar para um colégio técnico. Então, é esse o mecanismo que eu usei na época, é isso que eu uso até hoje. Né? O negócio do burnout, quando eu decidi que eu queria escrever um livro, pergunta para mim se algum dia eu escrevi alguma coisa na minha vida. Não. Eu era bom em português? Não. Eu já escrevi alguma vez na minha vida? Não. Exatamente o mesmo processo. O destino final é, vou escrever um livro sobre burnout para ajudar as pessoas. E eu fui para trás, fui voltando. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender técnica de escrita. Entrei num curso de técnica de escrita. Né? Eu preciso aprender a formular minhas ideias para o livro. Eu criei o que chama-se de outline, né? O que é, eu não sei como falar isso mais em português isso, mas como é que é o enredo da minha história, como é que eu vou contar. Então, criando os bloquinhos, né? Imagina um Lego, vou juntando os leguinhos, mas sempre pensando quais são as coisas que tem que acontecer para que isso aqui que está no final, meu plano final, seja verdade. E vai trabalhando em bloquinho. Conforme você vai e completa 5, 6 bloquinhos, você está na metade do caminho. Igual você falou, Renato, a vida não é determinística. Vai ter uma hora que um dos bloquinhos lá deu ruim e eu vou ter que botar um outro bloquinho. Beleza, você já fez 6. Cria um novo, o 7º aqui agora. Então é assim, tudo que eu estou falando nada mais é o que a gente acabou de falar 10 minutos atrás sobre aprender como resolver problema. Né? É desenvolver uma habilidade de resolver problema. Quebrar em blocos pequenos, garantindo que eles estejam alinhados para resolver o problema maior. Né? No inglês se fala problem solving skills. Né? É desenvolver uma habilidade de resolver problema. Qualquer um de nós pode desenvolver essa habilidade em qualquer função, em qualquer idade. E eu acabei de dar um exemplo de como é que eu fiz isso a minha carreira inteira, desde pequeno. E continuo fazendo. Acabei de fazer por causa do livro. Não mudei nada. Exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Bom demais. Espetacular. Bom demais. Espetacular. E às vezes, Vai lá, Marcelo, Marquinhos, vai lá. são coisas simples. Né? Isso é uma coisa também que eu sempre converso com as pessoas, né? Usando esse mesmo exemplo do planejamento de carreira, né? Assim, tem gente que fala assim, daqui a 5 anos eu quero ir para a Europa. E a pessoa fica com o plano daqui a 5 anos quero ir para a Europa, passa 5 anos e o plano dela continua assim, daqui a 5 anos eu quero ir para a Europa. Porque ela nunca parou e sentou, né, para pensar o que eu preciso, Igual a dieta né? segunda, né? O que eu preciso para poder cumprir isso, né? E começar a agir para você poder chegar lá. Ou até mesmo você chegar no meio do caminho e falar assim, olha, a jornada aqui foi interessante até agora, mas não me interessa mais chegar lá, eu quero outra coisa agora. Não tive Eu acho prazer que a nesse origem caminho. disso, aí, Marcos, você falou um negócio muito interessante. A origem disso
é que a gente pensa naquela coisa gigante do fim. E isso pode ser um pouquinho inibir a gente, falar, putz, mas aquilo lá é uma montanha muito alta, igual subir o Himalaia, né? Ou é muito alto lá, né? E a gente fala assim, tá bom, depois eu faço. Quando você começa a quebrar isso em etapas, em coisas menores, é mais fácil para a gente, como ser humano, falar assim, vou tentar. Se der errado, eu não gastei muito tempo fazendo isso, não pus muito esforço fazendo isso, etc. Então, assim, em contrapartida, tem muita gente que só faz o plano e não faz, e não executa, né? Esse é um outro problema. A gente tem que criar um plano e se comprometer e criar um ambiente para que a gente não saia desse plano que a gente tem que executar. Tem um livro muito bom que chama Hábitos Atômicos, né? Que, na verdade, nada mais é do que isso. Eu recomendo esse livro para todas as pessoas que eu conheço. Nada mais é do que o que a gente acabou de falar. Cria um plano, você quer chegar no objetivo XYZ, você criou lá os pedacinhos que você quer chegar, cria um ambiente ou um sistema, um processo no qual a chance de você cair fora disso que você planejou é reduzida. Você quer começar a ir para a academia, mas é muito cedo e você prefere ficar na cama e não sei o que lá? Beleza, na verdade é um exemplo do livro. Chama um amigo para ir 6 horas da manhã na academia com você, porque se você não for, você vai deixar aquela pessoa muito pé da vida e ele vai falar para você. Já está criando um mecanismo para você não falhar. Segundo, pega a sua mochila da academia, faz na noite anterior, deixa na porta do seu quarto ou no lado da sua cama. Você acordou, você vai tropeçar naquele negócio e vai te lembrar. Você tem que ir para a academia, filho. Porque você falou com o João que você ia junto com ele. Né? São essas coisas. Então, tem que criar um ambiente no qual reduz a chance de você cair fora. Se você somar essas duas coisas, você quebrou o problema em pedaços pequenos. Se você criou um ecossistema no qual te ajude a ir seguindo o caminho, você está 3/4 do caminho andado, meu. Ô, Marcelo, vou contar meu segredo da academia. Tem técnicas para isso. Meu segredo da academia no frio, eu já durmo com a roupa da academia. Então eu já levanto, já tô com a bermuda, camiseta. Tá aí. E vou embora. Porque às vezes tá tão quentinho aquele pijama, você fala, putz, não vou, né? Aí você já olha e fala, vamos embora, cara. E Exato. essa questão a gente acabamos de gravar também um episódio com a Júlia e com o Léo falando de nutrição, porque essa parte também, o corpo precisa estar bem, as vitaminas precisam estar bem, a alimentação precisa estar bem para a gente poder produzir. Então é super importante essa dica que você está dando aí, Marcelão. Com certeza. Perguntas, turma. Estamos aqui mais de uma hora aqui com o Marcelo, papo espetacular aqui, espetacular. Falamos de liderança, falamos de burnout, falamos de sacrifício, né? A gente está falando da vida do brasileiro, falamos da vida do brasileiro fora do país, né? Caramba, pessoal, quanto tema. Tem mais pergunta aí, pessoal? Depois eu quero fazer uns anúncios aqui dos nossos apoiadores. Depois eu quero mostrar a camiseta do projeto, que em breve vai estar na lojinha. Mas vai lá, Renatão, tem pergunta aí, Marquinhos? Já eu falo. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Se também quiser, faz a Renato, depois eu faço a minha. Não, manda bala, Marcos. Eu queria te perguntar, Marcelo, referente à liderança, ao teu estilo de liderança, da preocupação com o ser humano, de garantir que a pessoa, né, tenha esse espaço para ela poder se encontrar e ser suportada, né, em todos os momentos. Como que você vê que as empresas estão tendendo a esse novo estilo de liderança, né? Porque se a gente voltar, de repente, nas nossas carreiras aí há 20 anos atrás, né? E principalmente no Brasil, porque eu acho que o mercado de trabalho, por ser muito mais restrito, força você ter um comportamento do funcionário e até da empresa mais restritivo, de não te dar tanta espaço. Assim, olha, se você não quiser executar aqui, eu trago outro de fora que está querendo fazer o seu trabalho, né? Mas como que você está vendo assim a evolução das empresas de ter esse comportamento mais humano na relação com o funcionário, de estar levando em conta todas essas questões que a gente está falando aqui para garantir esse balanço da vida pessoal, do trabalho, da saúde mental e tudo mais? Eu acho que está tendo uma evolução assim que é impressionante. Eu acho que
o que está ocorrendo nesses últimos 3 anos, até um pouco por causa da pandemia, etc., é algo que, para mim, é uma evolução de 10 anos em 3. Está super, super importante para as empresas para olhar para o funcionário como um contribuinte, alguém que agrega valor. Né? Então, a saúde da pessoa mental, física, etc., é um ponto tão crítico hoje em dia que eles estão começando a criar muitos recursos e mecanismos para que as pessoas possam continuar produzindo. Eu acho que você tem razão. Na nossa época era assim, não, né, não quer fazer? Eu vou trazer um outro no seu lugar. Hoje em dia não é mais assim, porque as pessoas se especializaram, né? E o custo para uma empresa de alguém muito bom que eles investiram estar fora por uma questão de saúde física ou saúde mental é muito maior do que eles disponibilizar recursos e treinamento, principalmente para liderança, para perceber essas coisas, para manter a pessoa, né? Então, acho que sim, um foco muito grande. Eu tenho amigos, lógico, continuam trabalhando no Brasil, continuam trabalhando em vários setores, etc. Ainda até o assunto do burnout é super conversado, monitorado, recursos são criados, treinamentos são feitos e etc. Então, acho que assim a preocupação com o ser humano está muito maior hoje em dia, pela necessidade de ter aquela contribuição do valor que a pessoa está trazendo. Lógico que tem bastante gente vindo no mercado, tudo, mas a percepção que eu tenho é que as empresas estão procurando que aquela pessoa que vai ficar mais a longo prazo. Acho que até um fenômeno que ocorreu muito, talvez, na nossa época, que era pulava muito, né, de empresas, etc., o tempo, o custo direto e o custo indireto de contratar uma pessoa nova para suprir uma posição que foi aberta, hoje em dia, é muito grande. Muito grande. E as empresas perceberam isso. Então, elas falam assim, não, peraí. Os que são bons mesmo, a gente tem que fazer tudo que é possível para que a pessoa permaneça aqui. E tudo que é possível não é somente mais a parte financeira, é da liberdade, né? Por exemplo, tem empresas muito como hoje em dia, empresas americanas, você tem uma coisa chamada o dia de investir em você mesmo. E esse investir em você mesmo pode ser você passar o dia em treinamento, ou passar o dia fazendo uma pesquisa para o seu MBA, ou simplesmente você fala, não, vou levar meu filho no médico, vou tirar o dia de folga mesmo, não sei o que lá, tal, né? E estabelecer um dia no mês para investir em você, né? Isso conta demais para a saúde mental das pessoas, porque a pessoa sabe que ela tem aquilo, né? E usar para, sei lá, fazer umas correrias, ir no banco, pagar conta, ajudar a mãe, né? Então, eu acho que evoluiu demais, fora os recursos que são, né, até parte de planos de saúde, né? Eu fiquei sabendo recentemente que até antigamente plano de saúde, quando tinha que fazer tratamento psicológico, o período era muito curto, eles só aprovavam certas sessões de terapia, e eu vi que agora, se não me engano, virou lei dizendo, não, é no mínimo 1 ano garantido para a pessoa poder efetivamente se recuperar de um problema psicológico, o que é verdade. Não é algo que resolve em 4 conversas com alguém que você não conhece, é 1 ano de trabalho no mínimo. Então, eu acho que está mudando. E você fala assim, porque as empresas estão ficando boazinhas? Não. Alguém lá começou a fazer estudo e começou a fazer uma conta que custa muito mais para eles para fazer essa troca, que perde muito tempo retreinando, perde muito tempo pegando, né, onde é que um projeto parou, e as empresas estão rodando mais enxutas hoje em dia, então também não tem aquela coisa assim, dá para o Marcelo fazer mais essa coisa aqui, mais essa coisa, o Marcelo uma hora vai ter um problema lá e não vai. Aí, uma responsabilidade que ele tinha, ele passou a ter 3, se ele cai fora, você tem 3 problemas para resolver, entendeu? Acho que as empresas abriram um pouco a mente para esse tipo de coisa e perceberam que essa mentalidade eu vou trocar por um outro,
o custo indireto, que talvez tivesse escondido no passado, hoje em dia está muito mais claro, eles estão pensando, não, é melhor investir aqui, né, promover essa ajuda para as pessoas e promover um pouquinho mais de equilíbrio na qualidade de vida e a parte profissional, porque vai me custar menos, né? Não tem nenhum bonzinho no mundo, provavelmente no mundo de negócios, né? Então, acho que mudou demais. E a gente tem que tirar proveito dessas coisas, sim. Se foi dado, utilize. Não tenha vergonha disso. Tem uma outra coisa que, na verdade, para conectar com o burnout, uma coisa do burnout que está relacionado à vulnerabilidade. As pessoas têm um problema. A sociedade impôs no mundo todo que você se mostrar vulnerável é um sinal de fraqueza. Perfeito. No meu processo de aprendizado de burnout, na verdade, se demonstrar vulnerável é um sinal de sabedoria e coragem. A gente tem que mudar essa história. Não é sinal de fraqueza, é sabedoria e coragem. Se mostrar vulnerável e dizer, estou precisando de ajuda. E isso é um dos fatores que o burnout carrega por muitas pessoas, é o medo de falar, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Prova, eu sou prova. Eu carreguei isso por muito tempo, até eu abrir a boca e falar para minha esposa, não consigo. Pifei, parei. Me levou meses para falar isso. E olhando para trás agora, se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não tenha chegado tão ruim que foi a minha situação de burnout. Então, essa é uma outra bandeira que eu vou carregar muito, que vulnerabilidade é sinal de sabedoria e coragem, e não fraqueza. Então, mostrar-se vulnerável quer dizer que você está evoluindo. Lógico que é um pedido de ajuda, mas é uma maneira de você mostrar que você está evoluindo. Fantástico. Acredito muito Espetacular, nisso. Marcelo. Espetacular. Espetacular. Posso fazer aqui umas propagandas aqui, Marquinhos? Claro, por favor. Não sei se o Renato tem mais uma pergunta aqui antes Dos da merchants, propaganda. mas depois a gente pode voltar. Vai lá, Renatão. Pô, só para Gente, terminar aí, cara, o cara, assim, a gente está falando com um cara de segurança, de cybersecurity, né? Pô, a gente precisa tocar um pouco nesse tema. Talvez tenha alguém que queira entrar nessa área aí. boa. Ô, Marcelão, o que você acha que seria, pensando naquela pessoa, naquele estilo de atitude, o cara que está ouvindo aí, talvez seja um dos nossos mentorados aí, quais são as características do cara que talvez se daria bem com segurança, cara? Pô, se você tem algum mentorado aí, ou a gente tem algum mentorado e o cara tem essa característica, será que ele se daria bem em segurança? E conta pra gente também como é que tá a área, cara, se tem muita oportunidade. Acho que vale, para terminar, e falar um pouco de hard skill aí, né, de skills técnicos, que talvez nessa área de tecnologia, com certeza, acho que tem muita oportunidade para molecada. Uma pergunta fantástica. Respondendo a parte de como é que está o mercado, não poderia bombar mais. Se alguém está procurando uma área, cibersegurança vai estar em tudo. Por quê? Porque as legislações que estão sendo criadas para proteger o consumidor e proteger o mercado surge uma a cada dia. E com o cara, né, relacionado a tratamento de dados, privacidade e quanto que o negócio tem que ser sustentável, isso tudo toca alguma área de cibersegurança. Então, isso está forçando as pessoas a investir cada vez mais. O investimento em cibersegurança, nos últimos 6 anos, ele começou duplicando, agora já está triplicando, dependendo da área, já está da empresa, desculpa, tem pessoas que aumentaram o orçamento em 10 vezes nos últimos 5 anos. Entendeu? Então, é um mercado que está bombando. Então, se alguém tiver interesse, é uma área para se olhar. Características, muito boa a pergunta. Eu fiz teste de invasão, fui ethical hacker por mais de uma década. Ethical hacker é maravilhoso, hein? Ou seja, eu jogava videogame e ainda era pago. Né? Você era o Prende Se For Capaz lá do filme do Leonardo DiCaprio, né, cara? Era um negócio legal. Tipo, vamos lá quebrar o negócio, mas a gente está pagando você ainda. Beleza. Então, assim,
Características das pessoas que trabalham em cibersegurança. Tem algumas que eles vão achar, nossa, é muito complexo. Não, 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 não. São coisas muito simples. Característica número 1, curioso. Aquele cara que, ou a cara, que tem muita mulher, que eu fico muito feliz em ver isso. Era um ambiente totalmente machista antes, eu estou vendo um monte de fera mulher aparecendo aí. Então, parabéns a todas essas guerreiras que estão desbravando aí, são pioneiras, abrindo caminho para muitas outras. Tem que ser muito curioso, meu. O que eu quero dizer é o seguinte, bom, como é que funciona o computador? Filhão, se vira, descobre tudo. Como é que a tela é formada, como é que o dado vira dado, como é que vai na memória. A pessoa que é curiosa está dando um passo para trabalhar nessa cibersegurança. Pedaço número 2. Não desiste. Pessoa que tipo, putz, estou tentando um negócio, deu errado, vai de novo. Deu errado, vai de novo. Deu errado, vai de novo. Porque isso é cibersegurança. É um tentativa e erro o tempo todo. Essa é a segunda. Persistência, a terceira, né? É uma gana de querer aprender todo dia. Se a pessoa tem aquela coisa assim, bom, eu aprendi isso aqui hoje, tá bom, vou querer mais aprender mais, não vai conseguir. Por um comentário que o Renato fez no começo do nosso bate-papo. Agora já tem alguém em algum lugar do mundo está tentando quebrar alguma coisa que alguém fez. Então, você quer saber quantas chances tem de alguma coisa dar errado na área de tecnologia, principalmente na área de cibersegurança? Pega a população do mundo, 90% dela ali está querendo quebrar alguma coisa. Entendeu? Eu estou exagerando 90% aqui, mas vocês entendem a ordem. Tem alguém agora, tem várias pessoas agora querendo quebrar alguma coisa que foi feita. Então, vai vir com alguma técnica nova. Então, o que era a realidade hoje, ou realidade 10 minutos atrás, na área de cibersegurança, não é mais realidade agora. Então, você tem que estar sempre aprendendo, buscando aprender coisas novas. Então, essas são características humanas e pessoais que eu toquei. Característica mais de hard skill e técnico, né? A pessoa tem que ser muito boa em resolução de problema e quebrar o problema em pedaço menor. Alguém está anotando algum tema aí? Né? Quebrar o problema grande em pedacinho. Né? É o famoso problem solving skills. Como é que você consegue quebrar o problema em pedacinho pequeno? Tem cursos sobre isso. Vai fazer um curso sobre como resolução de problema. Tá? Segundo, lógica. Também tem cursos de lógica. Como é que de A eu cheguei no Z, né? Árvore de decisão, né? Como é que estudo de causa e efeito. Tem tudo isso em treinamento, tá? Mas ter essas técnicas na cabeça de como é que coisa A gerou coisa B é muito importante. E a terceira coisa, que é mais, assim, estou falando de coisa fundamental, você pode depois mover para a área mais específica, técnica e tal. E a última coisa é você saber, está um pouco relacionado à lógica, mas é aprender alguma coisa de programação ou de scripting, né, que a gente fala. De criar uma sequência de instruções para fazer alguma coisa. Tá? Falamos, acho que no começo de Python aí, é uma ótima scripting language, porque você pode fazer com qualquer exemplo trivial, só para você aprender como é que se fazer uma coisinha, automatizar, etc. Né? Então, acho que essas características que eu te falei agora, tanto de lado de característica pessoal, com essa parte um pouquinho mais técnica, já é o começo de alguém falar assim, pô, eu começo aí. Aí você fala, não, eu realmente quero. Né? Você precisa de uma faculdade hoje em dia para fazer isso? Não. Tem certificações na área de cibersegurança que são muito mais baratas que uma faculdade e que pode te dar um retorno muito mais rápido. Né? Então, tem certificações em fundamentos dos domínios de cibersegurança, tem treinamento de como ser um hacker. Esse custa um pouquinho mais caro, mas dependendo do que for, se tiver ganho aí, né, alguém patrocinando para você, ou a empresa que você está aí,
Você pode ganhar uma certificação. E você não, em termos de mercado de trabalho, você não precisa também só trabalhar para uma empresa. Tem empresa de consultoria que você trabalha em projetos, né? Você pode não ser a gente chama hands-on, né? O cara que está lá hackeando alguma coisa, não sei o quê. Você pode ser um gestor de projetos de cibersegurança. Você pode dar consultoria nessa área. E a última coisa que está muito forte agora, que aí é mais, né, mais hardcore, igual o Renato estava falando, tem esses programas chamados de bug bounty, que na verdade que é o seguinte, são pesquisadores que desenvolveram tanto conhecimento sobre um software, alguma coisa assim, que se eles acham uma falha no software e eles seguem um procedimento correto de contactar aquela empresa e informar sobre aquela falha de segurança de informação, eles são pagos. Então, tem caras, existe hoje em dia uma linha de pessoas, de profissionais de bug bounty, que a gente chama, que a única coisa que eles fazem o dia inteiro, eles só precisam de um computador e a mente deles. Se eles acham uma falha, eles mandam para a empresa A, B, Z, né? E chega lá e eles são pagos por ter encontrado, pela qualidade da falha que eles encontraram, e não é pouco dinheiro, não. Eu ouvi um cara, semana passada, ele ganhou $60 mil por uma falha que ele achou. É quase R$300 mil. Quer dizer, mais de Uau! R$300 mil. É mais. Né? Então, assim, é um ambiente de trabalho, quer dizer, é um mercado de trabalho que abre para... Tem muitos leques e está precisando de gente. É só alguém que tem essas características que eu falei aí. Se você está assistindo e você tem essas características, dá uma olhada. Talvez a área de cibersegurança seja uma boa área para você. Uau! E a gente estava olhando os dados aqui do Brasil, né, Marcelo? Parece que, não, são dados mesmo, 700 mil vagas já em aberto no mercado de tecnologia, né? Então, até 2024, 25, já estão falando em 800 mil. Então, apesar de nós ainda termos 9 milhões de desempregados no Brasil, ainda tem muita oportunidade. A questão da qualificação é super importante, como você comentou. Por isso que eu convido a você que está assistindo aqui no YouTube. Nós temos um programa de mentoria, nós temos várias parcerias, tanto na área financeira quanto na área de tecnologia, para ajudar no desenvolvimento, para tentar fazer novos Marcelos, novos Renatos, novos Max Figueiredos aí pelo mundo, para a gente quebrar essa regra, né, de quem nasce pobre morre pobre. Não, peraí, pessoal, vamos tentar quebrar essa regra. E o Marcelo trouxe exemplo aqui, muita perseverança, muita dedicação, muita resiliência. Sim, os problemas vão acontecer, os desafios vão ocorrer, mas a gente tem que estar seguindo o nosso caminho sempre adiante. Eu acho que foi espetacular. Vocês têm mais perguntas aí? Eu posso mostrar a camiseta do projeto que acabou de chegar? Pode mostrar aí agora. Pode mostrar? Quero ver, quero Então, ver. galera, ó, em breve na lojinha do projeto da Periferia para Faria Lima, camisetas Uau. super descoladas. Subiu aí. De agradecer o pessoal da Bravo. Aí. Olha aqui, ó. Ficou bem legal, hein? Quebrando a Exato. regra. Teremos canecas também. Olha aqui com o logo do podcast. Caderninho, para quem quiser fazer aquela anotação marota também, ó. Estamos chegando, gente. Esse projeto aqui, a gente não tem uma ideia de arrecadar fundos milionários, não é essa a ideia, né, Marquinhos? Mas a gente quer contratar alguns estagiários para nos ajudar. Nós continuamos no mercado corporativo. Só para vocês terem uma ideia, hoje é sexta-feira, quase 9 horas da noite, a gente está aqui fazendo esse conteúdo para vocês, então a gente precisa, a gente pede a ajuda de vocês aí, você que é empresário, quiser ajudar esse projeto, a gente precisa da ajuda de vocês para a gente manter esse projeto aqui de pé. Rapidamente, pessoal, eu consigo aqui, né, Marquinhos, espelhar a minha tela rapidinho? Consegue. Consigo? Tomzinho verde Deixa eu embaixo ver. aí, ó. Share screen. Rapidinho, só para compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Só para a gente mostrar aqui os nossos patrocinadores rapidamente. Agradecer o pessoal da agência 7, Ecossistema 7. Beijão lá para a Luísa, para o Renatão. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, o QR Code da 7 está aí na tela. Agradecer lá o João Palomino, o Luciano, o Edu da Live Sports. Obrigado por todo o suporte na criação desse podcast. Só tenho que agradecer a oportunidade. Obrigado, João, Luciano, tamo junto. Timaço. Agradecer novamente a Bravo Beach Tênis. Olha
roupas de beach tênis da Bravo, ô Marcelão. O beach tênis chegou aí nos Estados Unidos, ó. Vou levar a Bravo aí para os Estados Unidos, ó, tá? Maneiríssima aqui a linha da Bravo, ó. Olha aí, as mochilas para levar raquete. E aqui não precisa sair jogar beach tênis. Pode ir para a praia, para academia, jogar tênis. Mandar um abração lá também para o Rodrigo Horta, da The Glass Club, QR Code na tela. Valeu, Horta! Direto de Portugal. Agradecer o Giba, da Gráfica. Quem quiser fazer cartão de visita, banner, o Giba. Tá aí o contato aí na tela. Sensacional. Beijão, Carlos Cunha. Dia 15 estaremos aí fazendo aquela festa. Mandar um beijão também para o Bruno. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Bruno, da Horizon English Consult, disponibiliza em inglês o primeiro módulo, Marcelo, a versão básica. Ele disponibilizou por R$1 aqui para os nossos mentis aqui, para poder aprender uma nova língua, super legal. Também mandar um beijo lá para a galera do Rafael Toro, Academia de Finanças. Quem quiser fazer lá o certificado CPA, dentro da Academia de Finanças aqui do DPFL, nós temos uma parceria muito legal com a Rafael Toro. Então, para quem quer se certificar e atuar no mercado financeiro. E um abração para o Fabrício lá da Soul Code. Aí aqui é a veia do Renato, do Marcelo, do Marquinhos. Quem quiser entrar na área de tecnologia, Soul Code também é um grande parceiro do DPFL. Tem a Academia Soul Code dentro do nosso programa também. E aqui vocês conseguem fazer tudo, Python, enfim, conhecer Salesforce, se preparar bem para o mercado de trabalho. Era isso, Marquinhos, que eu tinha de recados aqui. Vocês curtiram o papo aí com o Marcelão? Eu curti pra fantástico, caramba, cara. muito bom. Agora a gente precisa bater um papo aqui, vou chamar o Marcelo para a gente conversar aqui offline depois para trocar umas figurinhas aqui. Foi muito legal o papo, curti muito mesmo. Quer deixar a mensagem aí, Renatão, final? Uma aula para o final de semana, cara. Você falou que é sexta agora, final de semana revigorante aí para a semana que vem começar de novo. Foi bom demais, assim. Eu esperava que ia ser muito bom, mas não esperava que ia ser tão bom. Acho que a multiplicidade de temas e a completude que a gente conseguiu passar fez ser muito especial. Marcelo, obrigado pela aula, cara. Foi especial. Não, eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês. É admirável o projeto e o quanto cresceu. Então, de coração, parabéns para vocês. Isso é fantástico. A ideia é fenomenal. Por isso que de começo, né, a história que o Thiago falou, assim, que na verdade foi o meu concunhado que me tagueou na mensagem, assim, eu acho que isso aqui está na sua linha, porque ele me conhece, a gente já conversou sobre isso. Eu falei, vou pular de cabeça e fazer, ajudar da maneira que eu puder. Mas de verdade, é admirável e parabéns. É fantástico. Eu me sinto honrado de ter passado esse momento com vocês aqui, poder passar um pouquinho da história e estamos juntos. No que eu puder continuar ajudando, ajudarei, porque quem é da periferia é forte. E a gente tem que ajudar um ao outro e compartilhando é o que o Renato falou, quando a gente compartilha, a gente recebe em dobro, triplo, o sentimento é indescritível. Então, vamos junto, que quanto mais a gente se ajudar, mais gente vai conseguir passar aquela barreira que a sociedade, em certas maneiras, impõe para a gente. Então, parabéns mais uma vez, super legal e espero que tenha ajudado de alguma maneira. Ajudou demais, Marcelão. Já fica um convite, se você quiser fazer a aula magna do Marcelão para falar de cybersecurity, tecnologia, burnout dentro da academia, vai ser um prazer. Depois a gente conversa. Estou fazendo aqui o convite aqui no ar, a gente nem alinhou isso fora, mas vai ser um prazer. Você vai inspirar muitos jovens a quebrar a regra assim como você quebrou. Beleza, Marcelão? Obrigado. Quantos filhos, Marcelo? 2 filhas? Duas. É isso? Tenho 2 meninas. 2 filhas? 2 meninas nadadoras? A gente vai receber o Thiago Pereira aqui, cara, em breve. Vou mostrar para elas. De prata. É a vida delas. Vai receber o Ti aqui. Eu encontrei ele no domingo, já agendamos em breve aí no canal. Vai ser muito legal. Outro cara que treinou absurdamente, cara. Enfim, né? A mãe dele lá, gritando na piscina. Tenho certeza que vai ser uma coisa... Como eu sigo muito próximo a parte de natação por causa das minhas filhas, cara, se tem uma coisa na parte do esporte que tem que ter um poder de resiliência e foco, e é natação. Então, já antecipadamente, parabéns, Thiago, porque é um negócio que demanda demais. É guerreiro, da mesma maneira que tem um monte de guerreiros aqui assistindo e guerreiras, né, para quebrar
os paradigmas aí. Parabéns, Thiago, antecipadamente já. Tamo junto. Marquinhos, obrigado. Beijão aí na família. Valeu, Renatão obrigadão. Barbosa. Em breve a plataforma do DPFL está chegando, galera. Estamos chegando. É muita gente boa envolvida. É a rede do network do bem para a gente fazer a diferença nesse país aqui. A gente vai conseguir mudar a história desse país na hora que a gente conseguir bons empregos. Uma pessoa pode impactar 20, 30 pessoas ao seu redor. Então, essa é a ideia do projeto. Espero que vocês tenham gostado do papo. Siga a gente nas redes sociais, dá o like aí no vídeo, faz a inscrição do canal, aquele processo todo que vocês já sabem, beleza? Para esse conteúdo chegar em quem precisa. Fechado? Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu, Marquinhos. Valeu, Marcelão. Renatão, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu! Valeu.